Olha lá, que bom que você está aqui nessa live especial. Essa live que eu vou falar como ser o amigo que seu paciente, o aluno, nunca teve através do poder das histórias brincantes. Que universo maravilhoso. Eu sei que muitos de vocês que estão aqui presentes adoram histórias, trabalham com história com as crianças e sabem o poder das histórias, mas talvez nunca pensou o porquê. Por que que a história funciona tão bem? Por que que eu não esqueço daquela história que eu vi quando eu era pequenininho? Por que que é tão marcante isso na minha vida? Porque as crianças adoram as histórias, ou os filmes, né? Com as fábulas, com as lendas, e isso faz parte da nossa formação. Eu vou falar por quê, o que que tem nessas histórias que é tão importante, e eu vou contar a minha fórmula, a fórmula do encantamento. É, o encantamento que faz você se tornar uma pessoa inesquecível, uma pessoa especial, um profissional importante que fez parte do processo do desenvolvimento da criança, fez ela ser uma pessoa melhor. E aí vem a primeira pegadinha da nossa live de hoje, que é a palavra amigo, né? Como você se torna um amigo que o aluno, o paciente nunca teve. Mas eu te digo mais, através da história brincante, que a história brincante, eu digo, quando a história é brincante, eu falo para você que a história pode ser interativa, musical, dançante, teatral, saborosa, uma história que a gente escuta com todos os nossos sentidos, vendo, ouvindo, saboreando, sentindo o cheiro da história, e também que a criança possa ser autora, um pouquinho autora da história. Não tem aquela frase, quem conta um conto aumenta um ponto. E isso que eu falo da história brincante, uma história que tem várias maneiras de interagir com ela, com essas artes integradas. E aí, o que que acontece? Você se torna uma pessoa especial, uma pessoa mágica. A partir dessa história brincante, com todos esses elementos, você começa a ser uma pessoa importante para a criança, especial para a criança, e aí a amizade vem organicamente. E aí que vem o que eu contei da pegadinha, porque no começo, eu pensava, nossa, eu tenho que ser amigo dos meus alunos, eu tenho que ser amigo das crianças com que eu entro em contato, e isso vinha em primeiro lugar. Eu não tinha um encantamento, eu utilizava as histórias brincantes para ser uma pessoa especial, importante para ela. E o que que acontecia? A relação quebrava, a relação de respeito, a relação do que você tem para contar, era como um amigo que você está jogando bola junto, mas eu falava, não, não é isso, eu tenho algo especial para falar, mas aí a relação com a criança já foi feita, aquela amizade veio antes de tudo, que é interessante, mas eu descobri que eu não estava valorizando o que eu tinha para ensinar. Aí a criança sentia isso. Pô, o professor quer ser amigo, ele é muito legal, mas a aula dele não precisa prestar atenção, né? Eu posso conversar com meus amigos. E quantos professores eu tive assim na minha vida. Aliás, os dois professores, o professor legal, o professor que põe a amizade em primeiro lugar, sem ter anteriormente, né, esse respeito, o encantamento em se tornar uma pessoa especial. E eu tenho um outro professor que no começo eu falo, nossa, esse professor é muito mau, eu não gosto dele, e cada ano que passa, esse professor que antes era mau, ele se torna mais inesquecível para mim. Por quê? Porque ele valorizava o que ele tinha para ensinar. Aquele tempo, imagina, 45 minutos, que você tem com uma sala de 45 crianças, 30 crianças, o que que acontece? Você tem que ter uma dinâmica espacial, você tem que ter uma interação com a criança para você aproveitar o seu tempo, porque o que você tem para falar, sim, como eu tenho nessa live, é muito importante. Então a gente tem que criar uma relação de respeito, a gente tem que criar uma relação de confiança, e aí esse respeito, essa admiração das crianças vai organicamente se transformar em amizade. E isso é importante. Então, a amizade vem organicamente através de você, como profissional, valorizar o que você está ensinando para o seu filho, para o seu aluno, para o seu paciente.
Então pensa aqui comigo, você valoriza aquele tempo, você fala assim, nossa, eu vou dar o melhor de mim hoje, eu vou falar, então preciso da sua atenção. E aí, às vezes, se você tem que ser chato, tudo bem, porque você está valorizando, a criança vai entender isso, por mais que eu estava bagunçando o Estevão, o professor falou, sai da sala, eu fiquei bravo com ele, mas sabe o que eu fiz no segundo dia? Eu voltei para a sala, fiquei quieto, prestei atenção na aula, falei, cara, que aula legal, acho legal. Então, eu tenho muito em mente, eu queria que você fizesse esse exercício comigo. Lembre dos professores inesquecíveis que você teve na sua vida. E, às vezes, você vai lembrar que ele não era só uma pessoa legal, ele era uma pessoa né, direta ou de poucas palavras, falava e faz, uma pessoa muito metódica, mas que ele valorizava o que ele tinha para ensinar. E aí, depois, né, eu lembro até hoje, eu tenho a sorte de ter contato com meus professores de quando eu era criança, adolescente, e são pessoas incríveis. E eu olho para ele, cara, você é tão diferente dentro da sala de aula, mas foi a dinâmica para ele conseguir o encantamento, né, a atenção, para valorizar aquele pouquinho de tempo, 45 minutos, que é tão importante, que sabe que pode mudar a vida de uma criança. E aí vem essa amizade depois, você se torna inesquecível, você participou do desenvolvimento da criança, e isso é muito importante. E eu também. Então, se você passou por isso, falei, nossa senhora, eu coloquei isso em primeiro lugar, mas sem antes valorizar, fazer uma dinâmica para valorizar aquela informação, valorizar o que eu tinha para ensinar para as crianças. Eu te entendo porque eu passei por isso várias vezes e falei, não, eu tenho que conectar com as crianças, eu tenho que ter a atenção, cuidado com todo mundo, ter o respeito, e a amizade vem organicamente. Isso é tão bonito quando acontece organicamente, que é muito bom, em vez de ser, oi, tudo bem? Olá, olha só, vamos ser amigos. Falei, não, calma aí, se a gente está no processo de educacional, no ambiente educacional, você está no consultório, você é uma pessoa que está ali para ajudar aquela criança, que está precisando de ajuda, e você tem um conhecimento para isso. Então, faça bem o seu trabalho e você vai ser amigo dela, ela vai te valorizar, vai ser o seu amigo. E aí entra uma, uma fórmula. Eu vou te ensinar a fórmula aqui para você utilizar as brincadeiras. Olha só, as histórias brincantes. Eu vou ensinar para você a fórmula das histórias brincantes para você conseguir o encantamento. E assim você vai se tornar inesquecível, importante, vai se tornar fundamental na vida dessa criança e vai ser aquele amigo eterno, né, que vai morar no peito da criança, do paciente, do filho. E a fórmula, você quer saber essa fórmula? Eu vou falar agora para você. Não sei se vai ficar certo no vídeo. Tandadandam. Esse daqui, para o YouTube. Essa é a fórmula. Tchan, 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 tchan. Oh, nossa! Então, essa é a fórmula para você nunca mais esquecer, para você utilizar as histórias brincantes para se tornar um amigo, um professor respeitado, um profissional respeitado, inesquecível na vida da criança. Ou seja, o encantamento é igual a história mais conhecimento elevado ao talento tanto do professor quanto da criança. E aí eu vou ensinar essa fórmula para você. Calma que a gente ainda vai tirar um print dessa fórmula, mas eu quero ver se faz sentido para você essa fórmula. O encantamento é aquele momento em que você reconecta o corpo, o cognitivo com o sensorial, com o motor, e você fica com a emoção e faz tudo sentido. E você pode conseguir isso no contato com a criança, né, numa sala de aula, no consultório. Então você tem um encantamento. Você vai para a sala de aula, você precisa saber que conteúdo eu vou passar hoje, o que eu preparei especial, que eu valorizo muito, que a criança tem que ensinar. Então, você tem um conteúdo, primeira coisa da nossa forma. Você tem um conteúdo, mas se você adiciona ao conteúdo uma história, ou seja, você vai abraçar esse conteúdo com um enredo, vai trabalhar o jogo simbólico, que a criança vai lembrar daquele jogo simbólico porque traz a magia, traz a surpresa, e a gente não lembra as coisas que aconteceu ontem, quando a gente estava andando na rua, mas
Se por acaso descesse um disco voador com alienígenas ou um elefante cor-de-rosa, você ia lembrar, não ia? Porque essas coisas faz você reter a memória. Então, a história mais o conhecimento é, é uma ação que somada transforma muito. Traz o encantamento, mas não é só isso. Você tem que elevar ao talento, ou seja, o bom professor, o bom profissional, o bom papai, a boa mamãe, está atento para descobrir qual que é o talento, o que, que você tem de melhor que pode somar nessa história que vai conectar ao conhecimento. Conseguiram entender? Fez sentido para você? Então, é, é isso. Essa é a fórmula do encantamento para você se tornar inesquecível. Você tem um conhecimento, por exemplo, eu vou falar tem muita gente que me segue aqui que é da área de música. Então, eu tenho que falar sobre arranjos. O que é arranjo? Arranjo é quando. Arranjo musical é quando uma coisa vem depois da outra e a gente estrutura uma música com uma ordem. Como fazer uma sopa? O que eu fiz? Eu tinha que ensinar um arranjo para os meus alunos. Então, eu peguei uma história do Pedro Malas Artes e a sopa de pedra e falei: vamos fazer uma sopa com Pedro Malas Artes. E ela ficou mais ou menos assim. Ficaria bem melhor com temperinho. Ficaria bem melhor com temperinho. Essa sopa é muito boa e vai ficar com saborzinho se tiver um temperinho. A sopa de pedra, a sopa supimpa, é um livro que eu fiz todo. Calma aí, deixa eu botar o violão aqui. Todo um projeto educacional, porque eu tinha um conceito, né? Eu tinha que ensinar um conceito para as crianças, mas eu envolvi no ambiente mágico da sopa de pedra e que tinha que botar temperinho e a gente tinha que botar, o que a gente pode botar? Ou seja, uma história brincante que é interativa, musical, dançante, teatral, saborosa e que as crianças podem ser autora também dessa história. É uma história aberta que as crianças iam botando temperinho, um depois do outro, cada temperinho tinha um som, e assim a gente fazia a sopa, a velha ficava amiga do Pedro Malas Artes, que fez a sopa de pedra, e depois a gente tocava a música dos temperos que a gente pôs na sopa. Ficaria bem melhor com batatinha, pum, pum, a gente fez um arranjo de percussão corporal, mas isso nunca mais saiu da cabeça dos meus alunos, porque eu coloquei no contexto da história. Então, a história que traz a surpresa, traz essa magia, traz esse sabor, é interativa. Tinha música? Tinha. A gente dançou também? Tinha. As crianças interagiram? Claro, elas foram criando o que ia colocar na sopa. Eu não falei, ó, tem que colocar batatinha. Não, o que você quer colocar? Chocolate? Que estranho, né? Uma sopa de chocolate. Mas se a Ana quer. Se a Ana Barros, cara, se a Ana Barros quer chocolate, o que a gente vai fazer? A gente vai botar na sopa. E qual o som, Ana? Então você tem um chocolate e vamos fazer também um som para o chocolate. E olha só, começa a ser interativo, vamos dançar, como é que é? E todo mundo participou dessa história, entendeu o que é um arranjo, como fazer um arranjo, como fazer uma receita, né, de uma sopa supimpa, e eu com o olho atento para potencializar, para elevar a força, para ter um encantamento do conceito que eu queria ensinar, para me tornar inesquecível, para trazer todo esse encantamento, eu elevei ao talento de cada um. Eu peguei o talento, nossa, a Manu gosta de giló, ela dança muito bem, então a Manu, nessa história, vai ensinar a gente a dançar que nem um giló. Isso já tem música disso, né? Então, a Manu trouxe o talento, o professor com o olho atento, sabendo do que é o melhor que você pode dar, né? O que você sabe fazer bem, incorpora nessa história, porque a história brincante, por que ela é importante? Porque ela é muito aberta para receber as ideias dos alunos, para receber o talento de cada um. Se você sabe dançar, seja bem-vindo à história brincante. Se você sabe cantar, seja bem-vindo à história brincante. Se você sabe desenhar, seja bem-vindo à história brincante. Cada um pode dar o seu melhor para participar dessa história, sendo que no final, o que eu queria? Ensinar um arranjo musical.
Ou seja, o processo que eu demorei, não sei, um mês com as crianças, eu sei que ficou eternamente memorável na cabeça delas, porque eu coloquei a equação. Olha só, inesquecível. Uma aula inesquecível é o quê? A história mais um conceito elevado ao talento. Olha só, nessa fórmula, a gente tem um conhecimento, né? A gente tem um conhecimento e isso é, eu acho que é uma coisa essencial, né? A gente tem que, como profissional, como terapeuta ocupacional, como professor, como papai, mamãe, você tem que falar, nossa, eu quero ser inesquecível. Se você é inesquecível, você é importante. Se você é importante, você é fundamental no desenvolvimento da criança. Você fez ela ser uma pessoa melhor. E aí, você tem um objetivo, você tem um conhecimento a cada dia de contato com essa criança. Então, você primeiro precisa ter aí uma meta, um objetivo, né, com o aluno, se você tem um objetivo com o aluno, um objetivo que é da escola, da instituição que você está, um objetivo que você tem que cumprir que é do MEC, né, ou então da família, você tem um objetivo. Esse objetivo, aí você vai conectar com a história. Então você partiu, deixando mais fácil essa fórmula para você. Eu estou fazendo um caminho que pode te ajudar a decifrar essa fórmula para você. Aí você vai pegar a história brincante. A história brincante que envolve uma temática. Olha só que legal como hoje em dia fala muito de trabalhar por projetos. Projetos quando você tem a multidisciplinaridade. Projetos quando você vai falar, em vez de ensinar uma música dos peixinhos, você pode falar, nossa, vamos ficar um mês falando da temática do fundo do mar. E assim você traz o professor de literatura para contar uma história do fundo do mar, o professor de música também, o professor de educação física pode fazer uma atividade de peixinhos, tubarão, e aí começa a entrar toda a escola, todo o projeto daquele semestre ou daquele mês com a temática dessas histórias de mar. Você mergulha a criança numa experiência brincante, que eu falo da história brincante, com muitos sentidos, utilizando todos os sentidos da criança. Você vai também... É muito fácil com a história brincante, o que eu falei, né? Por que você cria a história? Porque a criança, ela quer interagir automaticamente com a história e é fácil de você abraçar o talento dela. É fácil de você incorporar o que ela sabe, o que ela tem de melhor. Por isso que a história, uma música, fazer o exercício com vocês, eu falo, gente, fiz aqui uma música, vamos cantar. Quantos de vocês já dão um passo para trás? Ah, eu não sei cantar. Como é que você vai participar de uma música se muita gente já sabe que não tem ritmo, porque a mãe falou, porque o pai, porque o irmão mais velho fala que não tem ritmo, é desafinado. Aí vai falar, vai dançar, não, eu sou desengonçado, eu não sei mais. História, dentro da arte, né, a literatura, a gente fica imaginando o tempo inteiro, então a história abraça as qualidades de todas as crianças, toda criança sonha, então você pode, a partir da história, trazer o talento de cada um. Se você sabe música, ótimo, traz a música. Mas se você não sabe e quer inventar uma coisa que aconteceu na história, a princesa, em vez de fugir do dragão, ela abraçou o dragão e viveram felizes para sempre, a princesa e o dragão, porque ela adorava o dragão, pode ser. Então, a história, ela é perfeita, a história brincante, porque ela abraça o talento de cada criança. E aí, o talento, que é o que a gente vai elevar, é a gente ter esse olho, nós, os profissionais que estão em contato direto com a criança, é de ter esse olho sensível para ver o que ela sabe fazer de melhor. Aquela criança que tem atraso de aprendizagem, aquela criança que tem disciplina, que não está motivada, ela tem alguma coisa que ela sabe fazer bem, uma coisinha minúscula. E na história brincante, você vai conseguir trazer essa coisinha para dentro da história e tornar ela uma pessoa importante, valorizar essa criança. Por isso que eu digo que a história brincante, ela vai gerar um ambiente seguro, vai deixar a criança ser valorizada, ela vai se sentir reconhecida, ela vai se sentir
um sentido de pertencimento, vai pertencer a um grupo, ela não está mais excluída no fundão, é taxada como não sabe nada, não, ela está de igual para igual. Ela vai ter esse desafio de colocar o seu melhor, de fazer parte, conectar o que ela tem de melhor com o que o amigo dela tem de melhor para construir algo juntos. E também, depois desse processo, ela tem que sentir que vai progredir, que ela evoluiu, ela tem mais o contato social, ela está mais motivada, ela tem uma autoconfiança, e assim, através da história brincante, com o conceito que você está ensinando, se é um arranjo musical, você traz essa criança para um outro nível, ou seja, essa pode ser a porta de entrada para você começar a ter uma relação mais efetiva com a criança, e você, tenho certeza que vai ser inesquecível na vida dela, porque você trouxe, a partir daquela coisinha que ela sabe fazer bem, você trouxe ela para o mundo com os amigos, para brincar, para entender aquele conceito de física, de química, de matemática, de motricidade, do que for. É uma fórmula que cabe para qualquer um. E, bom, aí eu vou fazer uma pergunta, vamos ver se você sabe, um teste. Eu quero fazer um teste que eu escrevi aqui. Eu tenho aqui minha colinha para não esquecer de nada, porque está muito especial essa live. E vou fazer uma pergunta de engenharia e arquitetura. Eu quero ver se vocês conseguem. Chama o seu filho, sua filha, porque eu acho que ela vai responder melhor que você. Uma pergunta de arquitetura, de engenharia. Você consegue me responder qual casa pode ser mais resistente aos grandes ventos e tempestades que acontecem? Uma casa de palha, uma casa de madeira ou uma casa de tijolo? Tempo. Cara, que história que você lembra? Que história que você vai lembrar desse conhecimento que você teve na sua fórmula, né, de arquitetura, de engenharia? O que é mais resistente aos ventos? Você lembra dos Três Porquinhos? O Três Porquinhos ensinou isso pra gente com a história do lobo. Olha só, não sei quem inventou essa história tanto tempo atrás, teve essa intenção de falar, na hora que for construir uma casa, gasta mais tempo, não tem problema, não vai brincar agora, gasta mais tempo, porque no final, se tem uma ventania, a sua casa vai ficar de pé. Se você fizer muito rápido, de palha ou de madeira, pode ser que a sua casa, o vento cai, vai ser mais rápido, mas se vier o vento que veio que nem a semana passada, sua casa vai cair. Em vez dele falar assim, falando, não, porque, olha só, a densidade do vento, a força do vento, o vetor aqui, fala assim, olha, não, peraí, esquece tudo. Ó. Era uma vez três porquinhos que estavam lá, eles não queriam construir, mas tinha um que gastava o tempo, que arrumava bem feito, gastava esse tempo, não queria brincar porque sabia que era importante lá na frente, se chegasse alguém, né, um vento. E aí veio o lobo soprou, né, e aposto que a pessoa que estava querendo ensinar engenharia, arquitetura para os seus alunos, com essa história dos três porquinhos, ele virou um professor inesquecível, porque ele conectou a história brincante com um conteúdo, com um conceito que ele tinha que ensinar. Olha só as histórias, você nunca vai esquecer a história dos três porquinhos, que conhecimento traz, né? As virtudes que tem de você ser perseverante, de você ter o foco atencional. Não, vou fazer uma casa bem feita porque eu vou me proteger do lobo, do vento, da ventania. E essa é a ideia. Coisas simples que já moram aqui na nossa infância. Essa fórmula já está aí, a gente só não parou para pensar o que está por trás dessas histórias que nos encantam e que nunca saem da nossa cabeça. E agora eu vou mostrar uma outra história que eu escrevi, olha só. Aqui, ó. Aqui a pequena respondeu de tijolos, tá vendo? As crianças já sabem. Essa é a história do Pão Pão Pão. Assim como a Sopa Supimpa, eu fiz uma coleção de histórias cantadas, que é o Pão Pão Pão, Sopa Supimpa e Iê, Iê, Vanderlei. Como é que surgiu essa história do Pão Pão Pão? Eu tinha na minha fórmula, deixa eu fazer assim agora para o pessoal aqui, ó. Na minha fórmula, tchan, eu tinha um conceito, eu tinha um conhecimento que eu queria passar para os meus alunos, que é de contratempo. Para quem está na música, né? Nossa, o que é contratempo? Meu Deus, que difícil, sim,
porque na cultura popular brasileira você vai ter que tocar isso no cachixi, na maraca, no maracá. É difícil, né? Então, é o swing que tem, é o contratempo. Mas como é que eu vou me tornar inesquecível? Se não é eficaz, a minha informação vai estar eficaz ali, eu tenho que associar a uma história. E aí comecei a pensar na história era uma vez um padeiro, João, que morava numa casinha pequenininha e ele tinha que botar o pão dentro do forno. Ele botava o pão no forno, tirava o pão do forno. E esse movimento do padeiro João botar o pão no forno era justamente no contratempo, porque a boca batia no tempo e o padeiro João botava a mão no contratempo. Olha só que loucura, a viagem que eu dei. Mas aí eu comecei a rir, então o que a gente vai fazer? A gente pode botar o pão no forno, a gente pode amassar o pão, a gente pode cortar o pão. E eu fui trazendo essa interatividade, essa criatividade colaborativa para as crianças começarem a contar essa história junto comigo. O que aconteceu com o padeiro João? Mas tinha um rei que era infeliz e ele queria a casa cheia de coisas cheias e o padeiro encheu o castelo de muita alegria, de cheirinho bom, de pão fresquinho. E aí, cara, foi toda uma história, mas porque eu sabia que aquele conteúdo, o conceito que eu ensinar, ia encantar as crianças, ia ficar na memória, e eu ia me tornar um professor inesquecível, porque eu elevei tudo isso ao talento de cada criança. Cada criança participou dando o seu melhor nessa história. E sabe o que é o melhor de tudo? Todo mundo tocou o contratempo depois com o cachixi, todo mundo tocou o contratempo depois com a maraca, todo mundo entendeu o swing da nossa riqueza popular brasileira, porque fazia no swing do padeiro João. Então, dentro da história do Pão Pão Pão, tem uma música, todo dia o padeiro faz o pão, faz o pão, faz o pão, 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 faz o pão. Então, olha só, tudo isso para saber que o faz, isso se chama contratempo. Então, os alunos, na hora que vão tocar cachixi, olha só, tô dando esse exemplo para você entender como, às vezes, um caminho da imaginação, você não está perdendo tempo, você está se tornando eterno, inesquecível, encantador para a criança. Ou seja, uma aula, eu peguei toda a instrumentação de percussão para fazer uma batucada de fim de ano com os alunos. Eles pegaram o cachixi e falaram, professor, o que eu faço no cachixi? O aluno já respondeu, faz o pão. Faz o pão, não precisava falar que é o contratempo, faz no segundo tempo, no terceiro compasso, a cada tempo faz aqui no contra. Não, faz o pão. Ah, eu sou o pão no cachixi? É, você é o pão no cachixi. Ah, e aqui, vai entrar, a música começa na cruz, ou seja, começa no pão, como se fosse o padeiro. As crianças associam essa história a uma movimentação, a uma memória sinestésica, conecta a uma emoção de ter feito parte de algo em grupo, de ter colocado o seu talento ali, e essa memória emocional, sinestésica, corporal, associa ao seu cognitivo, a um conceito que era isso que eu queria. E eu queria que ela se tornasse ciente que ela pode aprender qualquer coisa se ela conecta essas fórmulas, né? Essas fórmulas do seu dia a dia, contar uma história para lembrar de um conceito, botar algo que eu sei para elevar essa história junto com esse conceito, e pronto, as crianças entenderam que, pum, se botar o cachixi no contratempo é tocar igual o pão. Nunca mais eu usei outra maneira de ensinar contratempo. E agora tem outra história, olha só que legal. A fruta da roseira é outra história. Eu não paro de fazer história, porque eu sei que esse é o melhor caminho para se tornar inesquecível e para você conquistar a amizade dos seus alunos, que vem organicamente depois de você ter usado essa fórmula do encantamento. A fruta da roseira, se você pergunta por que algumas árvores da fruta, outras da flor, porque o que você gostaria de ser fruta, de você ter flor, estudar fauna, flora, e a partir de aí eu queria colocar também um conceito, um conteúdo de fazer escolhas, né? O que eu quero, qual que é o meu sonho, qual que é o meu desejo, e essa é a história da roseira, que não queria ser bela, né? Ela bela, perfumada, ela só queria ter uma fruta.
E aí, a partir dessa discussão com as crianças, de estudar o que a gente tem na escola, no caminho de casa, o que a gente tem no Brasil, né, a riqueza do Brasil, o que ela gostaria de ser, assim, né, você imagina que uma banana gostaria de ser uma roseira, mas talvez uma roseira gostaria de ter uma banana, e aí essa é uma história que faz parte do meu curso online, do Educando pela Brincadeira, e é um sucesso, eu dou aula para as crianças, eu falo, nossa, as crianças passam por escolhas o tempo inteiro, elas têm que fazer escolhas o tempo inteiro, escolhas que, para fazer uma escolha, tem que abdicar de outras às vezes. E a gente passa por isso, a gente vivencia isso através do jogo simbólico, em histórias, isso pode ajudar muito o desenvolvimento da criança. E aí, o que você faz? Se você está ciente que essa história tem um conceito importante para passar, eleve tudo isso ao talento dela. Nossa, que fruta que a gente pode ser? O que a gente pode fazer? Nossa, se botar uma jabuticaba no espinho da roseira, ela vai pensar que nasceu uma fruta. E essa é um pouco da história da fruta da roseira. E tudo isso, a história brincante, que é interativa, musical, dançante, teatral, saborosa, e puxa a autoria da criança também, conectada ao talento dela, junto com o conceito, você consegue tudo. Você consegue ser inesquecível. Novamente, digite aí, @encantamento é igual a história mais conhecimento elevado ao talento. Ento, ento, ento. Essa é a fórmula do encantamento. Pronto. Uma rima melhor que essa, impossível. Demorei 10 anos para fazer essa rima para você. Novamente, hashtag fórmula do encantamento. Encantamento é igual a história mais conhecimento elevado ao talento. Talento de quem? Da criança. Vai na criança, depois eu ensino, porque daqui até janeiro eu vou ter muita coisa para falar para você. É uma época especial que eu, com tudo isso que passou no mundo, eu parei para pensar muito, refletir em como poder ser mais útil para você, né? Como você pode, a partir dessas fórmulas, desses fundamentos do meu método de ensino, como é que você pode adaptar a sua maneira de dar aula, a sua maneira de atender, a sua maneira de ajudar na formação do seu filho, né? Na educação do seu filho, e leia muita história, traga a história brincante.